Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que me acompanha nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a acionar o sininho, a dar um joinha, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão. Na segunda semana do tempo comum, no dia em que a igreja celebra Santo Antão, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem isso no dia de sábado, que não é permitido? Jesus lhe disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus discípulos, seus companheiros, fizeram quando passavam necessidade e tiveram fome? Como eles entraram na casa de Deus, no templo de Abiatar, que era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e deu também aos seus companheiros. No entanto, só ao sacerdote é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não é o homem para o sábado. Portanto, o Filho do homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados filhos, os discípulos comeram e arrancaram as espigas enquanto caminhavam. O interessante é que esse ato dos discípulos não era um ato ilícito, era um ato permitido. Tinham fome, arrancaram espigas, tiraram a folha e comeram os grãos. Era permitido. E era uma maneira daquele tempo de enganar a fome, mastigando, né? Se você já pegou uma espiga de milho e vê como é difícil até de debulhar, né? Ele é duro, ele não é macio. E aí você vai mastigando. Foram isso que os discípulos e Jesus, veja bem, os discípulos e Jesus fizeram porque tinham fome. E aqui entra os fariseus reclamando porque isso aconteceu no dia de sábado. E aí Jesus diz assim para eles: olha, vocês que é conhecedor da lei, conhece a lei, vocês não viram, não sabem o que Davi fez quando tinha fome, entrou no templo, comeu dos pães que eram oferecidos e somente os sacerdotes poderiam comer, e deu aos seus discípulos. Aqui mostra a misericórdia de Deus que está acima de qualquer lei. Veja bem, a lei que os religiosos criaram, aqueles fariseus criaram, eram leis que não ajudavam a outro a se levantar, porque quem está com fome precisa comer para se levantar. Então é muito interessante aqui essa passagem, quando Jesus diz: olha, vocês respeitam o sábado, faz com que o sábado seja senhor do homem. Não é verdade. É o homem que é o senhor do sábado. O sábado foi feito para o homem e não o homem foi feito para o sábado. Então, Jesus vai trocar a ideia e dizendo que não há pecado em utilizar o sábado a serviço do homem. Então é muito bonita essa passagem, quando Jesus traz essa novidade para os fariseus, para os mestres da lei, mostrando que a caridade, em primeiro lugar, ela deve ser serva das servas. Então, não adianta uma lei que, vendo o irmão passando necessidade, e aí você fica sujeito à lei porque você não está passando necessidade. Interessante, né?
Os fariseus que não estavam com fome reclamavam que Jesus, no dia de sábado, e os seus discípulos, por sinal, arrancaram espigas para comerem, porém os fariseus não estavam com fome. Gente, é muito fácil nós julgarmos quando nós temos uma cama gostosinha para dormir, quando nós temos uma comidinha na nossa mesa, quando nós conseguimos entrar no supermercado e fazer as comprinhas do mês. Mas quando alguém não tem nada disso, como nós podemos criar leis religiosas que não permita com que alguém tenha o direito fundamental, direito à vida. Então, muita hipocrisia religiosa daquele tempo, e Jesus veio quebrar essa hipocrisia. Jesus veio devastar essa hipocrisia. Nós não podemos ser homens religiosos, cheios de leis que favorecem apenas a nós. Porque se os fariseus estivessem com fome naquele dia, naquela hora, eles próprios te teriam tirado as espigas, cozinhado e comido. E aí mostra que Jesus estava passando, olha o texto. Jesus e seus discípulos estavam passando. Não era um lugar onde Jesus iria parar. Ele estava em missão, estava caminhando para um determinado lugar. E a fome bateu e eles precisavam apanhar. Então, Deus é o Senhor de tudo. Deus é o Senhor das nossas vidas. Não pode existir nenhuma lei que se pode colocar nas costas de Deus que venha fazer ou maltratar um filho, uma filha de Deus. Toda lei é para que o homem compreenda o sentido do serviço a Deus. E quando se trata do irmão, esse sentido do serviço deve se multiplicar em misericórdia. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos ajude a ter a nossa casa para cuidarmos de sacerdotes, que São José, esposo da Virgem Maria, nos dê a graça da fidelidade ao seu Filho Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.